paradinhas, e aí a gente vai fazendo as perguntas. E eu sempre agradeço quem lembra de gravar, porque eu sempre esqueço. Eu também. Então, vamos lá. Rodolfo, é com você. Ok, já estou preparando a apresentação aqui, a gente já começa. E se alguém também quiser colocar no chat as perguntas, na hora que o Rodolfo der as pausas, eu e o Fábio vamos ajudando ele aqui. Ok, bom, esse assunto é um pouco diferente dos outros assuntos que eu tratei, e conforme o Fábio falou no último estudo, agora a gente está dando passos mais longos aí, tá? Então agora a gente está passando por, vendo algumas histórias onde é bem interessante compreender as narrativas que a gente vai tendo ali, e é possível extrair muitas lições dessas histórias, e, ao mesmo tempo, elas são importantes para que a gente possa compreender coisas que nós vamos ver mais adiante, então é bom ter esse conhecimento dessa base aqui, e nós estamos seguindo aí, numa sequência cronológica, primeiro a criação, depois cuidado de Deus para com o homem após o pecado, após a queda. Nós passamos ali pelo dilúvio, por aquele processo de destruição, onde a humanidade tinha se desviado muito dos propósitos de Deus, e após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, e depois ele garante que não destruirá mais o mundo com água daquela forma, e posteriormente ele faz um chamado especial a uma pessoa chamada Abrão. Abrão, ele vivia na cidade de Ur, que ficava lá na Mesopotâmia, uma região ali entre os rios, uma região bastante fértil, e Deus chama para que ele vá para onde Deus mostrar, e que ele seria pai de uma grande nação, seria muito abençoado. Então Abrão ele vai em direção à terra de Canaã, e uma terra muito diferente da terra de onde ele saiu, onde ele tinha ali os seus familiares, uma terra muito fértil. Agora ele vai para uma região desértica, e nessa região, devido à seca, em um momento ele vai parar no Egito. Lá no Egito, nós lembramos da história lá que ele temeu apresentar a sua esposa, e apresentou ela como sendo sua irmã, Sarai como sendo irmã, tá? E o medo dele, em parte, fazia sentido, porque Faraó acabou tomando ela para ser sua esposa, tá? Porém, Deus interviu ali naquela situação, e então Faraó devolve ela para Abraão e tudo mais, e passa aí por esse fraquejo, digamos assim. Ele teve medo, mesmo sabendo que Deus o acompanhava e tudo mais, e tentou arrumar uma solução ali por si mesmo, tá? E depois Deus interviu e restituiu ali a família de Abraão, tá? Bom, posteriormente a gente finalizou ali com uma outra visão, né, que Abraão teve. Então Abraão, ele tinha oferecido sacrifício, ele teve uma visão, e Deus assegurou novamente que ele seria pai de uma grande nação, pede para que ele olhe as estrelas e que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas. Então, recapitulando, os pontos principais seriam esses, tá? Mas Abraão já estava ficando avançado em idade e ainda não tinha nenhum descendente. Ele ainda reclamou ali para Deus que o seu herdeiro seria o seu servo, Eliezer, se eu não me engano. Dependendo da versão da Bíblia, o nome vai estar escrito um pouquinho diferente. E no trecho de hoje, que vai do capítulo 16 ao 22, também a gente vai encontrar alguns nomes que podem estar escritos aí um pouquinho diferentes, dependendo da versão que você está pegando. Por exemplo, na versão que eu estou aqui, a gente vai encontrar um nome que é Agar, que está escrito com H. Em algumas outras versões está escrito Agar com A. Tá? Mas isso não muda nem um pouquinho a compreensão que a gente vai ter. Ou seja, são detalhes bem pequenos que vão mudar aí, que a gente não vai precisar comparar uma versão com a outra para que a gente possa compreender. Então, qualquer versão que você esteja acompanhando, você vai conseguir compreender o estudo que a gente vai fazer hoje.
Aqui, no capítulo 16, então, começa explicando que Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E isso, naquela época, ali nos códigos de leis daquela época, tanto da região da Mesopotâmia quanto da região ali dos caldeus, da região de Canaã ali, era comum uma causa justa para o divórcio que dava direito você não ter que indenizar nada. Existiam algumas indenizações que você dava para a família da mulher que estava sendo divorciada, né? Mas para o caso de adultério ou para o caso de infertilidade, e olha que naquele tempo a culpa era da mulher, né? Não se pensava na infertilidade ser masculina, poderia ser um problema do homem também, mas a culpa recaía sobre a mulher. E esse era o motivo para que Abrão pudesse se divorciar de Sara, abandoná-la e procurar uma nova esposa. Mas ele seguia ali com Sara. Tá? E Sara, ciente das promessas de Deus e tudo mais, e vendo que não dava filho para Abrão e que já era de certa idade ali, ela resolve dar uma ajuda, então, para Deus. E, como era costume também naquela época, ela pede, então, para que Abrão tome por mulher a sua serva. Ela tinha uma serva que era egípcia, que era serva de Sara, e ela ofereceu, então, essa serva, Agar, para Abrão, e pediu para que ele, então, tomasse ela por mulher, para que ela pudesse ter um filho, que seria de Agar, mas ficaria, como ela era sua serva, seria ali da descendência de Sara. Então, Abrão se relaciona com Agar, e Agar engravida, Agar concebe. Bom, logo que ela concebe, vem o primeiro problema, que então ela começa a esnobar a sua senhora, né, esnobar Sara, e Sara, então, aqui nos versos 5 a 14, eu vou ler agora aqui do verso 5 em diante, disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Então, nós temos aí Agar fugindo. Ela foge para o deserto. A região era desértica, ela foge ali para a região do deserto. Agora, enquanto Agar estava lá no deserto, aparece um anjo para ela. Então, no verso 7, nós temos: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. E então, o anjo, ele pede para que ela volte para Sara. E ele faz algumas promessas para Agar. Disse-lhe mais o anjo, no verso 10, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Uma promessa muito parecida que foi feita por Abraão, tá? Para Abrão. E a primeira impressão que você pode ter ao ler isso daqui é que é a mesma promessa, é o filho de Abrão que ela está esperando. Então, é a descendência de Abrão. No verso 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhes eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi,
onde está entre Cádiz e Bered. Então, aqui um ponto interessante que Moisés, ao escrever aqui, ele tenta referenciar os lugares ali, a geografia da trajetória de Abrão. Mas então, a Agar, ela volta e ela dá à luz a um filho, e então é dado o nome para esse filho de Ismael, conforme o anjo havia dito para ela, conforme o anjo havia ordenado. E nós temos, por fim, aqui terminando esse primeiro capítulo, a idade. Abrão era de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Então, com 86 anos, Abrão foi pai pela primeira vez, e ele era filho da serva, né? Ismael, seu filho, era filho da serva de Sara. Bom, muitos anos depois, um descendente de Ismael, então a descendência de Abraão, na verdade, ela vai ficar muito grande, aí os semitas, os descendentes de Abraão, ainda habitam naquela mesma região, desde a Mesopotâmia até a região de Canaã, e um descendente de Abrão, e por meio de Ismael, um ismaelita, muito tempo depois, ele introduziu uma coisa que contribuiu para a formação geopolítica do mundo atual, que foi a criação do islamismo. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso depois. É interessante que no livro sagrado do Islã, no Alcorão, a gente tem aí algumas menções a Isaac também. A Ismael também. Porém, os detalhes sobre a vida de Ismael são maiores na Bíblia do que no Alcorão. Então, muito se tem na tradição islâmica sobre Ismael. A tradição islâmica diz muita coisa sobre Ismael, mas o Alcorão nem tanto. E a gente vai discutir isso um pouco meio em paralelo aí com a história que a gente vai vendo daqui para frente, porque agora passa a ser um ponto interessante aí de comparação. O importante é que Ismael, ele foi abençoado e ele vai realmente ter uma grande descendência posteriormente. Tá? Mas a gente vai ver que a promessa que Deus tinha feito inicialmente para Abraão não necessitava desse filho de Agar. Então, Sara tentou ajudar ali, mas essa ajuda não seria necessária, e a gente vai ver para frente. Então, muitas vezes a gente quer ajudar Deus, né? Essa daí é uma lição que a gente já pode tirar aí. Às vezes a gente quer ser o advogado de Deus, quando Deus, na verdade, não precisa da gente defendendo ele de algumas maneiras que às vezes nós nos colocamos para defender. Os cristãos são bem ligeiros em fazer isso, né? Em tentar defender a sua religião de uma forma que talvez não fosse necessária. E de muitas outras maneiras, a gente pede alguma bênção para Deus, mas a gente quer ajudar ele a nos dar aquela bênção de alguma forma que talvez não fosse adequada de se fazer também. Tá? Mas vamos seguindo aqui, como a gente tem bastante conteúdo antes de fazer a primeira pausa, eu vou entrar aqui... Rodolfo, rapidinho aqui, o 16 fala, Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Israel, e você colocou aqui que ele foi pai aos 6 anos? Opa, faltou 8 ali, desculpa. Tá. 86. Aqui faltou só um 8, ok? Eu acho que eu falei 86 na hora, né? Porque eu Sim, falou. Eu falei então tá bom. 86, ok? Apareceu o 8 ali. Por erro de digitação, ok? Bom, no capítulo 17, capítulo que vem na sequência aí, a gente tem aí um novo nome e também uma nova aliança. Deus vai novamente reafirmar a sua aliança com Abraão e com Sara, e ele vai dar um novo nome, vai mudar o nome de Abrão e o nome de Sarai. Até agora era Abrão e Sarai. Então, dos versos 1 a 10 desse capítulo, vem contando ali sobre esse evento que ocorreu quando Abrão tinha agora 99 anos. Então, já passou aí bastante tempo, tá? E quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Bom, não é uma promessa nova, né? Está
reafirmando, está repetindo aqui uma promessa que já havia sido feita. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão. Por quê? Por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Então, nós temos novamente aqui aquela promessa reforçada, e agora vem aqui a aliança que Deus vai estabelecer com Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E agora vem uma parte aí que Deus vai instituir o ritual da circuncisão. Então, nos versos, especificamente nos versos 11 para frente, mas vamos continuar aqui na sequência que eu vinha lendo, verso 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne de vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado, e como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. Então, Deus estabelece aqui o ritual da circuncisão, que seria semelhante à cirurgia de fimose que temos hoje, e graças a Deus eu não nasci naquela época, porque seria uma coisa muito triste passar por um procedimento desse eu acho que felizes das crianças ali que não tinham sido circuncidadas aos 8 dias de idade, passar por uma cirurgia sem nenhum tipo de anestesia, o corte da pele do prepúcio. E isso continua sendo adotado pelos judeus até os dias de hoje. Então, essa foi a aliança, essa foi a marca aí, usada como símbolo da aliança entre Deus e Abrão. Por que exatamente que Deus escolheu isso? Bom, a gente não consegue dizer o porquê disso, mas a gente tem várias coisas que nós podemos notar em decorrência disso. Uma delas aí são doenças sexualmente transmissíveis que, dentre os judeus, elas sempre foram muito menores. Então, várias coisas aí, benefícios de saúde acabaram vindo desse processo que foi adotado ali numa época em que nós não tínhamos recursos como nós temos hoje, especialmente de higiene. Tá? Mas o importante aqui era uma forma ritual, isso era tomado como uma forma ritual religiosa, então era um símbolo da aliança de Deus com aquela descendência de Abraão. Bom, e aí nos versos 15 em diante vem um ponto mais importante ainda. Então primeiro Deus falou com Abraão, Deus mudou o nome de Abraão e agora ele vai se dirigir a Sara, vai falar a respeito de Sara. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Bom, Abrão estava com 90 anos. Agora vamos ver acerca de Sara. Então se prostrou Abraão agora, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Então Sara agora estava com 90 anos. E Abraão duvidou ali,
E como com essa idade ela vai ter um filho? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Então, Abraão está apontando ali, eu acho que Ismael é que vai me dar essa descendência tão grande. Tá? E então, Deus dá uma resposta aqui interessante. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Bom, aqui vem a promessa de que Ismael vai ser abençoado, mas não é Ismael filho da promessa, da aliança de Deus com Abraão. Interessante que Ismael teve 12 filhos, conforme prometido aqui, e surgiram aí, a partir de Ismael, 12 tribos, que deram origens a várias das etnias árabes que nós temos hoje. Mas não são todos os árabes que descendem de Ismael. Existem outros descendentes de Abraão também, que, inclusive, da linhagem de Isaque, que vão dar origens aí a povos que a gente conhece hoje como povos árabes. Então, posteriormente, a gente vai ver outros desmembramentos aí na linhagem de Abraão, e sempre Deus conservou em algum ramo aí a aliança. Haviam pessoas que se desviavam dos preceitos de Deus, mas sempre havia um ramo ali que seguia, que perseverava guardando essa aliança. Bom, e aqui no 21 seria o que ele diz de mais importante. A minha aliança, porém, estabelecerá-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então, agora Deus muda o nome de Sarai para Sara e dá essa promessa de que Sara dará um filho e que a aliança dele com a descendência de Abraão vai ser através desse filho, de Isaque, e não através de Ismael. Bom, na sequência aqui a gente tem o relato de que então é feita a circuncisão em toda a casa de Abraão, e aí a gente passa para o capítulo 18 de Gênesis. Então, Gênesis, no capítulo 18, Abraão agora vai receber uma visita. Ele está lá na sua tenda. Abraão era nômade, embora aqui nessa pintura renascentista que aparece ali uma casa em alvenaria, né? Abraão era nômade e habitava ali em tendas naquele momento. Estava na sua tenda quando ele viu 3 viajantes. E ele foi lá e recebeu, convidou eles para vir à sua casa e ofereceu refeição, descanso para eles. E então, esses visitantes aí eram, na verdade, mensageiros de Deus e que a gente tem a presença do próprio Senhor, pelo que nós lemos aqui no texto. E o que de importante acontece durante essa visita? Primeiro, no verso 10, nós temos ali a reafirmação daquela promessa que Deus fez anteriormente no capítulo 17, de que Sara vai dar à luz um filho para Abrão. E mais, o Senhor ele diz exatamente que daqui a 1 ano ele visitaria Sara novamente e ela teria um filho ali, passado aquele tempo. E aí nos versos 11 do capítulo 18, nós lemos ali: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sara já havia passado pela menopausa. E como que ela seria capaz agora de dar à luz? E aí acontece com Sara, que está descrito no verso 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Sara tinha rido por dentro, porém, Deus compreendia o que estava passando por ali.
Então, o primeiro ponto importante aqui é esse. Foi reafirmado que Sara daria à luz. E Sara, agora já bastante idosa, né, duvida disso. E, na sequência, Deus anuncia agora a destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era onde estava morando o sobrinho Ló. Né? Ló estava lá em Sodoma. E Abraão fica imediatamente preocupado e ele começa a barganhar com Deus, a negociar com Deus. Então, aqui no verso... verso 19, nós temos ali. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor, praticar a justiça. Peraí, peguei o verso errado aqui. Aqui, no verso 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem me multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. A gente vai discutir um pouquinho sobre a situação dos povos naquela região, um pouquinho mais para frente no nosso estudo, porque eu quero ligar essa situação com o que vem lá no capítulo 20. Então, lá a gente vai discutir um pouquinho acerca de como estava a situação daqueles povos ali. Tá? Bom, agora, seguindo aqui, a gente sabe que Sodoma, então, e Gomorra estavam em uma situação de pecado, que Deus se desagradou e que estava muito agravada. Então, ele diz no verso 21, descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E agora é que ele começa a conversar. E ele pergunta para o Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não pouparás lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. E aí, no verso 26, o Senhor responde: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Mas Abraão achou, bom, acho que eu joguei muito alto ali. Vamos reduzir o número. E no verso 27, então, ele diz: eis que me atrevo a falar, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá ainda a cidade? E Deus diz novamente que por amor desses justos não destruiria a cidade. Mas Abraão continua insistindo. E agora ele reduz. E se tiverem só 30 justos na cidade, o Senhor destruirá? Deus diz que por amor aos 30 não destruiria. E por fim, ele mais uma vez intercede ali. Ele pergunta: e se houver 10, o Senhor destruirá? E o Senhor responde que não destruirá por amor aos 10. E então, Abraão volta para sua casa e no capítulo 19, nós temos aqui o relato do juízo que ocorreu sobre Sodoma e Gomorra. Bom, vamos parar aqui nesse anúncio dessa destruição de Sodoma e Gomorra, e agora eu vou abrir aí para as participações. Então, a gente deu uma corrida aí para tentar fazer um apanhado rápido da história que veio até aqui, e agora estamos abertos aí para ouvir dúvidas, contribuições, impressões que vocês tenham do que a gente citou até essa parte aqui. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, Rodolfo. Sim, pois não. Desculpa, eu estou sem vídeo porque a minha internet não está das melhores hoje, tá? Ele fala aqui, mais para frente, né, que quando acontece ali, acho que... como chama aquele que teve o rei antes de Davi? Foi o primeiro rei? Saul? Saul. Lá na frente, né? E aqui, quando Deus conversa com Abraão, ele fala: te farei nações e reis procederão de ti. Da mesma maneira que Sara, ele fala: gerará 12 príncipes, né?
se nessa época não tinha, inclusive Deus fala, né, de não ter alguém representando, que todos, o representante seria Deus, né, e não ter um só, um líder. Ele citar isso para Abraão, sobre Então, o Isaac que... quanto Ismael. Ah, você entendeu minha pergunta? Eu tô meio Sim, sim, perdida. eu entendi, eu entendi. É como que Deus diz ali que procederão príncipes, que reis sairão da descendência de Abraão, tá? Uhum. Mas o que acontecia ali era um governo, seria uma teocracia, né? Era Abraão seguindo a Deus. E agora, como que a gente vai ter essa questão aí? Bom, Sim. os príncipes e os reis naquela época, ali nesse contexto, naquela região, eles eram os governantes, eram os donos de vastas porções de terra. Então, a gente não tinha ali um estado exatamente. Então, o que a gente tinha ali eram Tá. porções de terra e o dono ali era o rei. A gente vai ver, por exemplo, nós já vimos ali quando, no estudo do Fábio, houve uma guerra ali em que Abraão esteve envolvido, né? Essa guerra era entre os reis que, na verdade, eram os donos daquela terra, então eles tinham direitos sobre aquilo. Então, essa mensagem aí implica mostrar que a sua descendência ia ser abençoada com propriedades, né? Então, eles seriam donos de Ah, terra e assim por diante. Agora, o que a gente observa ali em Abraão sendo escolhido por Deus é um sistema patriarcal. Então, a gente tinha ali o chefe da família, né, Abraão, e tudo que era administrado por Abraão era de acordo com a vontade de Deus. E o povo de Deus ele vai acabar passando por várias situações diferentes ao longo do tempo, até que o povo decida e queira ter um rei, que é o que vai acontecer lá com Saul. Então, eles vão passar por serem escravos de reis pagãos, vão ser escravos no Egito, por exemplo, vão ser libertos e agora vão estar sob a liderança de profetas que vão trazer a vontade de Deus e, posteriormente, eles vão querer se organizar ali como Estado, tendo um líder. Tá? E o profeta, nesse instante, vai ficar bastante triste, que seria o profeta Samuel, e Deus uhum. conforta ele e concede ali esse rei. Então, o rei, no sentido ali de rei de Estado, né, vai aparecer ali o povo de Israel lá para frente. Então, por enquanto, a gente tem esse sistema patriarcal, mas Abraão era um nômade ali. Tá? Mas Deus dá a promessa de que aquela terra ali onde ele está habitando vai ser dos seus descendentes. E em a terra sendo deles, então teria ali posses, a família teria posses e teria ali os reis, quem mandaria naquela terra. Então é nesse sentido aí que surge essa Entendi, promessa no início, ok? entendi, obrigada. Mais alguma Rodolfo, questão? Mais alguma? Sim? Pois não? uma pergunta também que você comentou alguma coisa aí sobre Ismael. Uhum, Essa briga entre os palestinos que existe até hoje, uhum. então até que ponto isso está errado, porque Deus falou alguma coisa. Naturalmente, Deus deve ter dado uma parte para eles, né, para os filhos de Ismael. Olha, os árabes, as descendentes de Ismael, eles foram abençoados e continuam sendo abençoados. A gente pode ver porque por tudo que eles passaram, eles ainda possuem uma grande parte de terra e a gente nota que de uma forma ou de outra até hoje eles prosperam. A descendência de Ismael prospera. Tá? Foi feita essa promessa, mas além de ter sido feita essa promessa, foi dito aqui também que a mão dele seria contra todos e todos seriam contra ele, contra a descendência de Ismael. Então não teria paz, tá? Seria realmente uma vida conflituosa que eles levariam. Porém, seria um povo forte, seria um povo que nesse sentido seria abençoado, seria um povo que se multiplicaria. Tá? E o que a gente vê aqui são consequências de ações. Tá? Então a gente teve aí uma ação de Abraão tomar Agar como esposa para ter o seu descendente, sem ser aí uma condição que Deus estava pedindo, ou seja, ele tentou resolver ali, Sara tentou resolver por conta própria aquilo, e foi contra uma instituição divina que é a instituição do matrimônio. Tá? Abraão, olha só, note que Abraão não se divorciou de Sara, não buscou outra mulher, nem nada, pelo fato de Sara não dar à luz, que era um costume naquela época. Tá? E o que a gente nota também é que ações como essas eram toleradas pela graça de Deus naquela época, mas que não eram o plano de Deus.
Isso aí a gente vai notando aí ao longo da história aí nos Gênesis, né? Então, essa situação potencializou conflitos que viriam ali adiante. Agora, o que Deus o plano que Deus tem para a humanidade, ele é extensível a toda a humanidade. E o que a gente vai ver também é que, em diversas vezes, tanto da linhagem de Isaac quanto os filhos de Ismael ali, eles vão estar agindo de forma totalmente contrária aos planos de Deus, e a gente vai ter descendentes ali que vão ser amaldiçoados. Amaldiçoados, que a gente quer dizer com amaldiçoados, não é que vai ser imposto algum castigo a eles, mas que as bênçãos de Deus em relação à proteção vai ser retirada. Tá? Então, a proteção de Deus sobre eles vão ser retiradas, e cada vez que acontece isso, surgem conflitos que vão se agravando ao longo do tempo. À medida que a gente for estudando a Bíblia, a gente vai vendo sempre isso. Sempre a gente vai ver, lá no Novo Testamento, conflitos entre judeus e samaritanos. E vem de decorrências aí de desvios que aconteceram em relação aos planos de Deus no povo de Israel lá no passado. Tá? Então, tem vários fatores que vão implicar nessa condição geopolítica que a gente tem hoje lá. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre uma visão que os muçulmanos têm de Isaac, de Abraão e de Ismael, num momento um pouquinho para frente aqui. Ok? Obrigada. Foi suficiente, Suzana? Ótimo, obrigada. Tá ótimo. Mais alguém gostaria de falar? Só rapidinho, a parte rapidinho aqui, Rodolfo. Claro. Coloquei aqui no nosso chat, tem uma comprovação científica, inclusive da linhagem, né, dos árabes e do povo judeu, que eles são mais do que primos, são irmãos, geneticamente irmãos, né? Um estudo aí com uma série de indivíduos testados, tal, que se comprovou que geneticamente tem isso. Inclusive, a linguagem é muito próxima, né? O hebraico do árabe tem muita proximidade ali, não sei dizer se um entende o outro, mas tem muita proximidade ali até das palavras, né? De como as coisas, como a língua está estruturada. Lembra quando a gente viu Torre de Babel, vem da mesma família linguística, né? As duas línguas. Tem vários detalhes na história de Abraão que, pouco a pouco, a arqueologia vai achando algumas evidências. Muitas coisas eram tidas como se fosse uma parábola. E, aos poucos, a arqueologia foi descobrindo cidades que foram mencionadas e assim por diante. E nós temos aí também a prova da genética, aí, que realmente a gente tem esse parentesco, ou seja, sai tudo de uma mesma árvore genealógica, né? Isso é bastante interessante mesmo. E isso é consenso hoje. Os árabes são semitas, são descendentes de Abraão também, assim como os judeus. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma, e geneticamente demonstrado, né? Isso é um ponto bastante interessante. Bom, eu vou seguir aqui. Se alguém tiver mais algum comentário, pode me interromper, pode pedir aí que a gente pode passar a palavra, tá? Nesses próximos capítulos aqui que a gente vai comentando. Bom, agora, então, Deus vai trazer Sodoma e Gomorra a juízo. Então, chegam lá em Sodoma e Gomorra anjos de Deus, e Ló os reconhece, e ele nota que eles estão correndo perigo ali. Os sodomitas estão querendo maltratar esses anjos, e ele acolhe eles na sua casa, e os sodomitas vêm lá e pedem para que Ló entregue eles, para que eles possam abusar desses estrangeiros que chegaram na casa de Ló. E Ló faz uma coisa ali que, pessoalmente, eu não faria de jeito nenhum, mas que tudo indica que está correto o que ele fez. Ele estava entendendo aqueles ali como emissários de Deus, e ele tinha a sua fé também, guardava a sua fé ali. Isso prova a justiça de Ló. E Ló oferece suas filhas para aqueles sodomitas, mas eles não querem, eles querem realmente aqueles anjos. E então, esses anjos acabam salvando a família de Ló, cegando essas pessoas que estão ali em torno da casa de Ló,
e passam a mensagem de que a cidade vai ser destruída e que eles precisam sair para os montes. Ló, então, pede para ir para uma cidadezinha pequena, próxima, e eles concedem, então, a família precisa sair, e eles recebem a ordem de não olhar para trás. E conta a história que, em um determinado momento, pensando em todo o conforto que eles tinham lá em Sodoma, Sara olha para trás e enxerga a destruição de Sodoma e Gomorra, e o que a Bíblia conta é que ela se transforma ali em uma estátua de sal. Então, agora, a família não tem mais a mãe. Ficou Ló e suas 2 filhas. E Ló e suas 2 filhas, então, vão habitar ali nos montes, e, então, as 2 filhas de Ló, elas percebem que a sua descendência vai acabar. O pai delas precisava ter um filho homem para que a descendência continuasse. E então elas embebedam Ló e cometem incesto ali. As 2 se deitam com Ló, as 2 concebem, e então nós temos aqui uma outra geração que vem aí fruto de ações humanas contrárias às vontades de Deus, e são povos que vão se tornar inimigos do povo de Israel mais adiante, tá? Que são os herdeiros aí de Ló e desta relação. Bom, a gente não vai ficar discutindo aqui sobre o ato de Deus, aí trazendo juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas em algum momento a gente pode conversar sobre isso, a gente pode conversar também separadamente, mas agora eu quero ir direto para o próximo capítulo, quero ir lá para o capítulo 20. No capítulo 20, eu vou fazer uma menção bem rápida aqui sobre o que é narrado no capítulo 20, e a gente não tem muita certeza de qual que é a ordem cronológica do que vai sendo narrado aqui. Alguns estudiosos tentam encaixar isso certinho numa ordem cronológica, mas o que se estima é que o que aconteceu aqui no capítulo 20 é quase um consenso aí entre os hebraístas, que isso aqui ocorreu quando Sara, ela tinha aí a idade, deixa eu ver se aqui tinha marcado aqui, se não me engano, era a idade de 65 anos nessa época. E Sara ainda era muito atraente, tanto que Abraão, ao chegar ali na cidade de Gerar, que é dominada pelo rei Abimeleque, ele novamente fica com medo daquelas pessoas que moram ali, ele diz não enxergar a presença de Deus naquelas pessoas, e ele novamente fala para Sara, vamos te apresentar como sendo a minha irmã. Então ele se aproveita do fato da Sara ser a sua meia-irmã e apresenta ela não como esposa, mas como irmã. E o que acontece é que o rei Abimeleque manda buscar Sara para que seja sua esposa. Mas antes de se deitar com Sara, Deus novamente intervém, então se repete aquela história lá do Egito, mais uma vez. E Deus ameaça, Deus diz que se caso ele tome Sara como sua esposa, toda a sua descendência ficará infértil, ele não terá filhos e ele será amaldiçoado e assim por diante. Então ele chama Abraão e devolve rapidamente, dá alguns bens a Abraão, e questiona Abraão, como que você faz isso comigo? Cair essa maldição, como que você deixa cair essa maldição sobre mim? Então, mais uma vez aí, Abraão dá essa fraquejada, da mesma forma com que ocorreu lá na situação do Egito. Mas agora, aqui no capítulo 21, a gente volta a ter uma visita do Senhor a Sara. Capítulo 21, verso 1. Do verso 1 ao 8, nós descrevemos aqui o nascimento de Isaque. No verso 1 nós temos, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, e Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Interessante que tinha ali a data para circuncidar, 8 dias. Conversei uma vez com um médico sobre isso, sobre essa questão aí dos 8 dias,
e ele disse que é quando você tem a taxa de protrombina mais elevada no seu organismo, que favorece o crescimento dos trombos, a cicatrização. Então, Deus escolheu aí a idade correta para ser feito esse procedimento, a idade que trouxesse menor risco. Isso é um ponto também interessante para que a gente perceba a forma com que Deus trabalha. Bom, então nasce aqui Isaac. E no verso 5 a gente tem ali a idade de Abraão quando nasceu Isaac. 100 anos. Com 100 anos ele foi pai de Isaac. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Agora vem mais uma consequência aí do fato de Abraão ter tido um filho com Agar. O que acontece é que Sara vê Ismael caçoando do bebê Isaac e ela fica com bastante raiva e ela pede para que Abraão se desfaça de Agar. Então pede para que Agar e Ismael sejam expulsos, sejam mandados embora do acampamento ali da terra onde Abraão habita. E Abraão se sente muito mal com isso. Ele não tem a coragem de fazer isso no primeiro momento. No verso 10, nós lemos ali, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Porém, para Abraão, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Isso está no verso 11. Porém, Deus veio e consolou Abraão. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Então ela sai pelo deserto, agora levando o menino Ismael, levando a água e levando o pão, e logo a água termina, e ela está no meio do deserto, sem nenhum alimento, sem bebida, e ela coloca, então, Ismael à sombra de um arbusto distante, se afasta para que ela não veja o seu filho morrendo, e fica esperando a morte. E nesse momento é que Deus vai intervir novamente. Então, ali no verso 15, nós lemos, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus reafirma de novo a promessa aqui. Já havia feito essa promessa, Agar não precisava estar em desespero ali se ela não tivesse esquecido dessa promessa, tivesse mantido a confiança em Deus. Mas Deus surge ali em socorro. Abriu-lhe Deus os olhos, viu ela um poço d'água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, a gente tem aí Deus vindo e interferindo, socorrendo a Agar e mantendo a promessa de que Ismael também seria pai de uma grande nação. E uma tradição aceita por alguns grupos islâmicos diz que essa fonte de água, onde foi encontrada essa fonte de água, é a cidade de Meca, hoje.
Isso é uma das tradições, não é nada comprovado, é uma tradição. Também não sei quanto a estudos acerca disso, mas isso algumas correntes islâmicas trazem como tradição. Por ter vindo aí de uma descendência de Ismael, a religião, então eles dão um grande valor para Ismael. Bom, o que vai acontecer aí? Então, nesse lugar aí que eu acabei de mencionar, Meca, muitos anos depois, lá na Idade Média, em torno do ano 500, se eu não me engano, estão ali descendentes de Ismael habitando essa região, e eles são politeístas, eles adoram diversos deuses. E existe ali um santuário a esses deuses. E eles praticam vários costumes totalmente contra os costumes cristãos e o que é hoje o costume muçulmano. E existe lá um homem que é Maomé, ele era um homem bastante simples, bastante pobre, e este homem ele consegue começar a trabalhar para uma viúva. E ele trabalhava ali fazendo negócios e viajava a negócios, e ele teve contato com a religião cristã e com a religião judaica, que eram religiões monoteístas, as únicas religiões monoteístas ali naquela época. E ele se encanta por essas religiões. E ele percebe, ele enxerga a presença de Deus nessas religiões. Na religião judaica e cristã, ele passa a ver bênçãos de Deus sobre as pessoas dessas religiões. E ele passa a ficar bastante interessado nisso e passa a estudar e a ouvir os relatos dos judeus e dos cristãos, e em um determinado momento ele sai para orar em umas cavernas, e ele relata que ali ele recebeu uma visão do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel traz uma mensagem para ele, e essa mensagem é a mensagem de um único Deus, de um Deus monoteísta, porém ele não é alfabetizado, ele não sabe escrever. Então o anjo pede que ele memorize tudo aquilo. Então ele memoriza tudo aquilo, e isso acaba dando origem à mensagem que é escrita posteriormente no Alcorão. E no Alcorão, então, o que a gente encontra lá? A gente encontra muita coisa que, em sua essência, não é contrária aos ensinamentos de Deus. São, basicamente, uma sequência ali, ou seja, uma retomada de tudo aquilo que foi ensinado. É uma volta ao monoteísmo para os habitantes daquela região ali. E, inclusive, Jesus é apresentado ali como um Messias que não foi aceito pelo povo judeu. Interessante que mais de um teólogo cristão que eu conheço diz que é possível você descrever todas as doutrinas cristãs através dos escritos do Alcorão. Então, isso traz novamente ali para o povo árabe, posteriormente, a volta ao monoteísmo. Mas várias coisas políticas acabam entrando também junto com o surgimento dessa nova religião ali, e acabam tendo guerras locais ali também entre os politeístas, e posteriormente acaba se usando dessa religião para cometer a mesma coisa que já havia sido usada do cristianismo, que seria para promover o controle das pessoas. E aí a gente tem agora não só o cristianismo que passou por isso, e o judaísmo que trazia uma tradição muito forte, mas a gente tem um outro lado ali que também misturou religião e Estado, e por causa disso acabam interpretando mensagens aí de formas a favorecer o Estado, e isso potencializa essa briga ali entre os irmãos, digamos assim, semitas, entre os judeus e o restante dos palestinos, em especial os árabes, e a gente tem todo esse conflito aí que vem até hoje. Mas o interessante é que essa nova religião monoteísta aí saiu ali da raiz de Ismael. Não é a raiz de Abraão com a qual Deus estabeleceu aquela sua aliança, mas são também descendentes
de Abraão, e isso não há dúvida nenhuma que esses povos eles vêm aí da mesma origem, da mesma genética, né? Eles descendem do mesmo povo. Antes da gente entrar agora no nosso último tópico, a gente vai ter que fazer rápido aqui, acelerado. Alguma pergunta, alguma opinião que vocês gostariam de divulgar? Bem, sim, claro. Você vai entrar na outra parte, Rodolfo? Ô, louco, mas tá tão rico isso aqui tudo, meu Deus do céu. É verdade, é verdade, é verdade. Agora, nós fizemos um cronograma aí para que a gente consiga estudar, fazer um estudo completo aí em um tempo que já não é muito curto. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer estudos paralelos, podem sair spin-offs aí, né? Então, assim, Boa. coisas interessantes que vocês gostariam de conversar sobre um ou outro assunto, a gente está aberto a sugestões, aí a gente pode marcar estudos específicos, né? A gente pode aprofundar de uma maneira maior determinado assunto, né? E assim, a gente faz uma passada mais rápida, semelhante a que o Fábio fez no último estudo, né? Que foi uma passagem passos bem largos, assim, passando por pontos bem interessantes, né? E a gente pode discutir esses aspectos aí que vão sendo trazidos à tona, que vão ficando aí, de forma mais específica. Podemos combinar dessa forma? Por mim, tudo bem, mas porque é muito rico tudo isso aqui, né? Nossa Senhora! Não, é a questão do verdade. primogênito, a barganha com Deus de Abraão, é tão lindo, né? Sodoma e Gomorra. Mas bora lá. A gente vamos lá para o último aqui. Essa última parte seria a parte mais rica de todas ainda, e talvez seja interessante voltar nela no próximo estudo ainda, tá? Porque eu acho que vai ter bastante coisa para sair daqui. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre a situação dos cananitas ali. Então, eles adoravam diversos deuses, e na cultura deles tinha se recuperado tudo aquilo que havia antes do dilúvio, que nós já havíamos discutido. E uma das coisas intrínsecas ali dos cananitas eram os sacrifícios. Então, se fazia sacrifícios para se comprar a vontade dos deuses. E aqui eu tenho uma representação gráfica aqui do deus Moloch. Ele era um touro, os seus ídolos eram feitos aí de bronze, e existia uma fogueira abaixo dele. Então era feita essa fogueira e ele ficava aquecido. E uma das coisas práticas mais perversas deles naquela época era o sacrifício de crianças, até crianças recém-nascidas, para saciar a fome, a sede de sangue humano que os deuses daquelas regiões, os deuses falsos, né, tinham. E esse ritual aqui, ele se dava em colocar um bebê recém-nascido nos colos daquela estátua, nos braços daquela estátua de bronze que estava aquecida pelo forno, e então ele era morto ali por queimaduras, tá? E durante esse processo de se oferecer, existia o toque de trombetas e o toque muito alto de tambores, que, segundo historiadores, a função disso seria abafar os gritos da criança para os pais, que esse sacrifício era feito pelos pais. Os pais traziam a criança para oferecer o sacrifício, tá? E essa era uma forma de satisfazer ali essa sede de sangue humano que os deuses tinham, e assim, sendo satisfeitos, os deuses agradariam a essas pessoas, e o que era feito ali era uma barganha. Você oferecia alguma coisa, então o Deus te atendia. Bom, isso foi um dos motivos pelo qual Deus trouxe a juízo à terra no momento do dilúvio, práticas como essa, né? Mas aqui no capítulo seguinte, no capítulo 22, nós vamos encontrar um pedido bem estranho de Deus para Abraão. E esse pedido é justamente o pedido de um sacrifício de um filho. E essa história, isso que está contado aqui no capítulo 22, segundo a tradição muçulmana, não está escrito no Alcorão, mas segundo a tradição muçulmana, o filho de Abraão, que passou por essa história aqui, é Ismael. Então, claro que na tradição deles, eles puxaram ali para a corrente deles, tá? Mas na Bíblia, nós temos aqui o nome de Isaac mencionado. Então, no verso
1, capítulo 22 de Gênesis, Deus aparece para Abraão, né? Depois tem aqui, depois destas coisas, pois Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu não gosto nem de imaginar como que ficou ali a aflição de Abraão agora. Deus tinha dado a ele um descendente, fez uma aliança e agora ele pede um sacrifício. Pede para que este seja oferecido como sacrifício a Deus. E aqui a gente, então, tem Abraão saindo com Isaque, pegou 2 servos e Isaque, preparou lenha e foi para o lugar que Deus havia indicado. E então, em um determinado momento, Abraão segue apenas com Isaque, levando ali a lenha para o sacrifício, e Isaque se questiona ali, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? Nós não estamos trazendo o cordeiro para o sacrifício. E Abraão responde que Deus proveria. E Abraão chega lá, então, e prepara o seu filho Isaque para o sacrifício. Bom, Isaque, nessa época, não era um recém-nascido, né? Então ele, dada a avançada idade de Abraão, ele teria como resistir ali, mas o que a gente percebe é que Isaque foi submisso nesse momento. E então Abraão o prepara para o sacrifício. E Abraão prepara para imolar o seu filho. E nesse momento, então, vem a interferência de Deus. Então Deus se manifesta e impede o sacrifício. Lá nos versos 11 e 24, nós temos, nesse momento em que Isaque estava pronto para imolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então nós temos aí Abraão na iminência de imolar o seu filho, de sacrificar o seu filho. Isso significa que por dentro de si, Abraão já tinha sacrificado Isaque. E a intervenção de Deus impediu que a vida de Isaque fosse tirada naquele momento ali. O que a gente nota aqui é uma prova que Deus colocou a Abraão, não é aquilo que os deuses pagãos pediam lá, o sacrifício das crianças, que era para satisfazer a sua sede de sangue. Mas o que ele estava pedindo aqui era uma prova de que ele estava em primeiro lugar na vida de Abraão. Abraão deveria amar muito o seu único filho da aliança, ali, Isaque, mas ele colocou em primeiro lugar o pedido de Deus. E ele, dentro de si, sacrificou Isaque. E o que eu imagino é que na fé de Abraão ali, perante Deus, ele acreditava que Deus seria capaz de trazer de volta o seu filho. E ele, dentro de si, sacrificou a Isaque. E ele foi impedido de realmente concretizar isso por Deus, e Deus ofereceu ali um substituto. Deus providenciou aquele cordeiro que Abraão pôde oferecer em lugar de Isaque, e agradou o Senhor com esse sacrifício também. Bom, posteriormente, a questão do sacrifício, ela é bem explicada, bem colocada para o povo de Israel, e o que a gente nota aí nesse ritual do sacrifício é um ritual de substituição. Então, havia ali o filho de Abraão que deveria ser morto, mas Deus colocou um substituto, colocou o cordeiro. E, posteriormente, Deus vai pedir que todo o primogênito de toda a criação dos judeus fosse oferecido como sacrifício. Então, todo o descendente que abriria a madre,
seria oferecido em sacrifício. Mas tinha uma exceção importante. Uma exceção era, por caso de jumentos, você poderia trocar, você poderia resgatar o jumento que nasceu, o jumento primogênito, você poderia oferecer um cordeiro em lugar dele. E o mais importante é, todo filho primogênito ele tinha que ser dedicado a Deus. Então, em teoria, ele teria que ser sacrificado. Porém, você resgatava o seu primogênito oferecendo um cordeiro. Então, você tinha uma substituição. E isso aponta para o plano de resgate da humanidade que nós vimos lá junto com a queda do homem. Então, junto com a queda do homem, nós tivemos lá uma promessa de que o homem ele deveria morrer. Mas agora, o descendente da mulher, que seria Cristo, ele estaria em luta contra a serpente, e a serpente feriria o calcanhar dele e ele feriria a cabeça da serpente. E aí apontava para a cruz, para o momento em que Deus mandou o seu próprio filho, Deus realmente sacrificou, ele não ficou como Abraão, né? Ele não sacrificou só mentalmente ali o seu filho, mas ele enviou o seu filho para ser sacrificado aqui por nós, que é o cordeiro. Então, simbolizando ali o cordeiro que está substituindo, então, o ser humano, substituindo a descendência de Abraão que deveria morrer, na verdade, a descendência lá de Adão, que deveria morrer, né? Agora encontrou um substituto. E aí nós temos lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, que eu estou com uma barra aqui na minha frente, na minha tela, nós temos ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o que João Batista disse, referindo-se a Jesus. E aqui nós temos, então, o Cordeiro. E tudo o que a gente vai ver posteriormente acerca de sacrifício aponta para isso daqui, para a morte de Jesus posteriormente. Nós vamos, na nossa jornada aqui, continuando os estudos ainda do Antigo Testamento, a gente vai conseguir entender aos poucos, juntando aí os rituais de sacrifício, e de forma mais importante ainda, a partir do momento que nós estudarmos a saída do povo de Israel do Egito e a construção de um santuário, nós vamos conseguir ter uma visão aí bastante ampla das profecias que apontariam para este momento, o momento da vinda de Cristo. Então, todo o Antigo Testamento ele vai estar apontando para este momento aqui, que é o momento do sacrifício do primogênito de Deus, não do primogênito de Abraão, mas do primogênito de Deus, que através dele a gente pode encontrar aí a remissão pelos nossos pecados. Bom, vamos interromper por aqui, e quem quiser acrescentar alguma coisa, Fábio, Karine, se vocês quiserem acrescentar, fiquem à vontade agora. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser dar uma opinião, quiser acrescentar alguma coisa, também sinta-se à vontade. Fábio, você tem que falar. Preciso falar. O que chama muito a atenção aqui é esse dilema que estava na frente de Abraão, né? O que é um dilema? As premissas são contraditórias e mutuamente excludentes, né? Se você pega uma premissa, ela é válida, ela é verdadeira, a outra ela também é válida, verdadeira, mas são excludentes. Qual era o dilema de Abraão? Ele cria que Isaac era o filho da promessa. Ele tinha certeza disso, né? Ele já estava numa fase já bem mais avançado em velhice. E ele também cria que Deus tinha pedido exatamente o que pediu, que era pedir para a morte dele, né? E como é que se soluciona esse dilema? Somente através de uma intervenção sobrenatural de Deus. É por isso que, né, o Rodolfo mencionou, e se a gente for lá em Hebreus 11, onde tem a galeria dos heróis da fé, tem lá, Abraão, ele creu nessa promessa. Seu áudio está falhando, Fábio. Opa, agora deu? Deu agora? Sim, sim. Acho que eu virei a Bíblia, ela apertou o espaço aqui. Obrigado, Rodolfo. O capítulo 11, verso 19 diz assim, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os... De novo. Eita! Tirei aqui de cima. Tá ouvindo agora? Deu, né? Sim.
Então, aqui a gente vê o exercício da fé de Abraão, de uma fé madura, né? Uma fé que coloca em Deus a confiança acima de qualquer possibilidade humana. Ele sabia que não tinha solução. E ele cria piamente que Deus ia ressuscitar o seu filho, né? E aqui, para mim, tem uma lição assim muito, muito forte, né? Do entendimento desse exercício de fé de Abraão. Deus nunca nos deixa sozinhos aqui no caminho da obediência, né? Ele sempre vai dar uma saída, ele vai nos dar uma forma, uma providência. Abraão cria piamente que Deus iria intervir para cumprir a promessa, mesmo que ele matasse Isaac. Deus não ia fazer uma coisa, mudei de ideia. Não, Abraão cria piamente que Deus ia cumprir a promessa. E aí, trazendo para nós, né, a gente pode, assim, avançar na nossa vida para obedecer a Deus, mesmo que isso nos custe o sacrifício de Isaac. Por quê? Porque essa história mostra para nós que quando estamos cumprindo aquilo que Deus pede, a palavra de Deus, aquilo que Deus revelou que é a sua vontade, a gente pode ter plena certeza de que ele vai intervir em nosso favor. Então, isso é muito forte, essa lição de Abraão, né, para a gente, e nos dá assim, uma esperança de que quando a gente conhece a verdade, conhece os caminhos de Deus, eu posso cegamente, entre aspas aqui, porque Deus deu evidências para ele, né, de que ele poderia fazer isso. Tanto é que ele cria, né, e é aqui que ele se apegou, né, isso fala muito ao meu coração, Karine. A gente teve uma lição que a gente estudou, acho que o trimestre repassado, nem lembro mais quando a gente estudou. E eu lembro muito de você falando dessa lição do sacrifício de Isaac. E eu só queria pontuar uma coisa, antes, assim, fazer um caminhar aqui, né? Acho que hoje o Rodolfo falou basicamente sobre a interação de Deus no mundo. Eu gosto de ver nesses capítulos quando Deus fala pessoalmente com ele, né, por meio de Jesus. Então, que ele é visitado, o sobrenatural fazia parte do natural naquele momento, né? Então, assim, a gente hoje não tem uma relação com o sobrenatural da forma como a Bíblia mostrava antigamente. E acredito assim que ali de Idade Média e no Iluminismo a gente definitivamente matou o sobrenatural e a ciência tem se ocupado grandemente em fechar o sobrenatural, a ação sobrenatural, né? E a Bíblia está querendo o tempo inteiro, e eu acho que o sacrifício de Isaac é isso, né? É o tempo inteiro mostrar que o sobrenatural faz parte da nossa vida. A gente naturaliza tudo hoje, mas o sobrenatural a gente evita. A gente naturaliza o pecado, a gente naturaliza as práticas de usurpação do outro. A gente fala, é normal, as mentiras. Mas na hora que a gente vê a presença do sobrenatural, a gente faz vistas grossas, né? E aqui a gente tem aqui a presença de Deus. O que eu acho lindo nisso tudo é mostrando, desde a fala do Fábio até hoje, como a gente toma as nossas decisões, mesmo com a presença de Deus perto, mesmo com o sobrenatural ao nosso lado, a gente ainda dá cabeçada. Mesmo ouvindo de Deus, saindo da boca dele, eu vou fazer isso, a gente ainda quer dar o nosso jeitinho. E é Deus interagindo com a gente o tempo inteiro, tentando fazer, é como se falasse, nossa, eu fico imaginando eu como mãe, tipo, vai escovar o dente de novo, puxando a gente, colocando a gente de novo no caminho, conversando, tendo paciência, interagindo, mas numa caminhada. A gente nunca está só, é o sobrenatural acompanhando a gente, é nessa caminhada de construção de fé, e aí a gente vê lá quando Abraão e Sara fizeram um monte de trapalhadas com Abimeleque, com o rei do Egito, com a Agar, e aí de repente a gente vê ali o sacrifício de Isaac, que para a gente parece loucura, mas naquele caminhar, naquela construção com Deus e com o sobrenatural, e deixando esse sobrenatural invadir a vida, Abraão tinha muita consciência do que ele ia fazer naquele momento. Né? Então, assim, apesar de que para ele não fazia sentido, ele confiou em Deus. E por isso, lá em Hebreus 10 ou 11, eu não lembro agora, gente, eu acabei de abrir a Bíblia lá, é Hebreus 11?
11, 11 e 19. Em Hebreus 11, Paulo vai dizer que ele é o pai da fé, né? Porque ele ali basicamente confiou em Deus e Deus mostrou, a metáfora perfeita do que seria Gênesis 3,15 que a gente leu, e falando sobre o substituto, sobre o sacrifício, deu a ideia de toda a Bíblia de que o filho amado, aquele que é único, primogênito, que é único porque nasceu de uma promessa, ele viria e seria o substituto de toda. Deus, na verdade, não poupou Jesus, mas ali na confiança, na menção, na metáfora que a gente tem, a gente percebe o que isso significa. Cala muito fundo ao nosso coração o tipo de confiança que a gente tem que ter em Deus, né? E isso mexe muito comigo. Eu até falei isso na lição no dia com o Fábio, né? Que eu falei assim, nossa, se fosse eu e a Filipe, eu falava, corre, Filipe! Eu nem sei se a Filipe ia deitar, né? E aí eu fico imaginando Isaac, que gracinha, deitando e também confiando em Deus e se submetendo à vontade de Deus. Então, a questão da confiança e do sobrenatural, da interação do sobrenatural com a gente diariamente nessa construção, da necessidade da gente olhar esse sobrenatural e convidar esse sobrenatural para estar na nossa vida diária, porque é assim que a nossa confiança vai se fortalecendo também. O Cá, Hum. esse sobrenatural que você diz, porque fala muito aqui, Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus fez isso, mas não tinha pessoa física. Era esse sobrenatural que você está dizendo? Tinha pessoa física. Tinha pessoa física? Nessa Aonde que eu perdi isso? Na visita dos três viajantes a Abraão, ali tem a pessoa física de Jesus. Então, os visitantes seriam Jesus e anjos que estão visitando Abraão. Mas gente do céu. Mas eu acho que eu perdi algum estudo. Não perdeu, não. Não. Mas por que Jesus está aqui agora? Isso então, é lindo, gente. Fale aí, Rodolfo. Eu não vou entrar muito nisso daí, mas aos poucos você vai percebendo cada vez mais a presença de Jesus. Olha, o primeiro lugar que Jesus estava era lá na criação. O mundo foi feito por intermédio dele. Ele foi o Criador, e isso a gente percebe ali vendo como o autor se refere a Deus. Ele se refere, Deus é uma palavra plural ali, é um plural. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Tá? E se a gente pular agora lá para o Novo Testamento, lá João coloca Jesus ali na criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Lá no princípio, na criação, por intermédio do Verbo, que tudo se fez. E o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Então, Jesus ali é a encarnação de Jesus. Então, desde a criação, Jesus estava agindo ali. E em diversos momentos a gente vai ter aí na Bíblia uma manifestação em forma de uma pessoa que vai encontrar alguém, e isso, dando aprofundadamente, você vai perceber que aquele ser que estava ali era Jesus. É um ponto bastante interessante em que ele vai aparecer posteriormente. Aí ele vai aparecer para Josué, que é um ponto que marca para mim o momento em que ele aparece. Ele aparece na forma de um soldado, conversa com Josué, e Josué não percebe de imediato que ele está falando com Deus. Isso é uma coisa muito interessante que vai acontecer, que é essa relação do sobrenatural com o natural pessoalmente. Então, no Antigo Testamento, aí a gente tem em diversos momentos isso. Então, olha só, lá naquele momento, no Antigo Testamento, a gente tinha essa interação, mas eles não tinham a Bíblia com toda a palavra de Deus ali, então não tinha esse conhecimento. Por outro lado, a gente via muito essa interação. Nos dias de hoje, a gente está numa situação em que a gente não enxerga esse tipo de interação. E se acontecer, a gente vai duvidar. De quem estiver contando, a gente vai duvidar. É o que a gente vai fazer na nossa cultura hoje, a gente vai ser assim. Tá? A gente vai precisar que aconteça conosco para que a gente creia. Eu não vou acreditar mesmo se acontecer com alguma pessoa e alguma pessoa me contar aquela história. Tá? Vai ter que ter muitos pontos ali amarrando, conforme é a Bíblia, por exemplo, ela está com tudo coerente, tudo consistente, todas as histórias consistentes, para que a gente possa
assumir aquilo com verdade. Eu vou precisar de um contexto semelhante ao da Bíblia inteira para poder admitir que o que uma outra pessoa está contando comigo, para poder admitir para dentro de mim que foi uma manifestação ali presencial, né, de Deus. Mas, sim, a gente tem essas situações aí no Antigo Testamento. Entendi. Ô, Rodolfo, então, Sim. deixa eu ver se eu entendi. Quando ali na criação que Adão conversa com o pai, é como se ele fosse com um ser humano, uma pessoa mesmo, o pai. Ali, quando Abraão conversa com os três, é como se Deus, né, Jesus estivesse em uma das pessoas, é isso? Exatamente. Então, é uma manifestação, assim, imagine que... Eu tenho um exemplo que eu ouvi algumas vezes e que eu acho que é interessante. Imagine que eu tenha um carro de luxo aí excelente, tenho uma Ferrari, aí as estradas aqui de São Carlos, as ruas aqui de São Carlos fossem tudo lisinhas, um tapetinho igual era na Europa, né, que eu possa sair com ela andando à vontade aí. E eu tenho um amigo ali que não tem carro. E aí eu resolvo acompanhar esse meu amigo para algum lugar e eu vou a pé. Mas alguém me pergunta, mas você tem uma Ferrari, como que você está andando a pé? Né? Bom, eu escolhi acompanhar aquele meu amigo porque eu queria estar ao lado dele. E a situação da manifestação de Deus dentro do universo natural aqui é semelhante. Ele vai assumir uma forma humana, uma forma muito decaída comparada com a forma de Deus, para que ele possa descer ao nível do ser humano e conversar com o ser humano. E é isso que aconteceu com a encarnação de Jesus. É Deus descendo, Deus escondendo a sua divindade e descendo no mesmo nível do ser humano. Então, é isso que a E gente... isso é a mesma coisa com os anjos, não? Quando um anjo falou com não sei quem. É a Então, mesma coisa. a gente vê duas situações diferentes. A gente vê Isso. situações em que a pessoa na Bíblia ali, ela não reconhece de imediato, então ela está enxergando exatamente como se fosse um humano. E tem situações que aparece um mensageiro, aparece um anjo, aparece Jesus, e a pessoa enxerga a glória de Deus e ela fica com a sua visão ofuscada e passa por diversas situações ali por ter entrado em contato com essa divindade. Então, o que a gente vê é que em alguns momentos Deus esconde totalmente a sua divindade, em outros momentos ele mostra a sua autoridade, mostra um pouco da sua glória. Aí isso a gente vai ver de uma forma assim, bem detalhada quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Que aí seria ali, eu acho que o momento mais próximo que a gente tem ali um ser humano de toda a glória de Deus. Esse vai ser esse momento mais para frente. Mas a gente tem as duas formas de manifestações de Deus aqui no nosso mundo natural. Tá? Ele se manifesta algumas vezes trazendo um pouco da sua glória, às vezes ele se manifesta como um ser humano, e outras vezes ele se manifesta até utilizando pessoas ou até utilizando animais. A gente vai ter situações aí na Bíblia, uma situação na Bíblia em que uma jumenta falou. Né? Na verdade, foi um anjo que falou por essa jumenta, mas ele usou essa jumenta como sendo o meio de se aproximar, de se comunicar com o ser humano ali, passar uma mensagem. Tá? Então, a gente tem aí o sobrenatural se diminuindo para se aproximar do natural. A gente podia censurar esse mais para frente, né? Sim, pode. Esse mais para frente, Assim, a gente poderia votar aí alguns tópicos para a gente colocando prioridade aqui para abordar, né? Acho que seria interessante. Seria bom a gente ter uma lista de tópicos aí do que vai chamando a atenção nessa... A gente está pegando uma linha reta aqui do Antigo Testamento. Né? Então, a gente não tem como ir para todos os lados ali. Se vocês puderem ir destacando pontos aí, conversem com a Karine aí, que tem mais contato direto com vocês, né? Vamos estabelecendo uma listinha de tópicos aí e a gente pode estudar de forma mais aprofundada esses detalhes. Mas eu acho que está bem legal essa coisa de seguir a linha, porque a gente que não conhece a Bíblia dá um nó na cabeça. Então, eu acho que seguir está ensinando a gente tudo no tempo e no espaço aí. Eu concordo. Com certeza. E o que a gente pode fazer é o seguinte, porque realmente, né, essa forma histórica, né, que a gente está fazendo os estudos,
E Deus vai introduzindo as doutrinas, ou o que é, né? O conhecimento dele, a revelação dele, através das histórias. Essa do sacrifício de Isaac, ou até a história de Abraão como um todo, a gente vê a graça estampada aqui de uma forma absurda, né? A própria divindade, quem é Deus, né? Tá sendo revelado de alguma forma aqui, que atributos essa divindade tem, que é absolutamente oposta àquilo que o Rodolfo mostrou das divindades lá, né, que exigiam sacrifício. Aqui não. Aqui é a divindade que se doa, né? E como Deus trabalha com o ser humano? Deus sabia que Abraão ia seguir até o fim. Deus não precisava de nenhuma prova de Abraão para ele, Deus. Por que Deus fez isso? Para que Abraão se sentisse seguro e habilitado, no sentido de que ele tem uma confirmação da fé dele, né? 2 vezes ele negou a Deus e várias outras coisas, né? Que ele foi para o Egito, não era para ir, e por aí vai. Mas ele precisava para si mesmo, né? Para uma demonstração para ele, Abraão, de que realmente a fé dele estava ancorada em Deus. Então Deus vai colocando esses detalhes na história para trabalhar o ser humano, né? Para ir trabalhando essa maturidade espiritual da fé de Abraão. Então, olha que atributos de Deus a gente entende nessas histórias. E se vocês acharem que é interessante, a gente pode fazer um apêndice numa dessas histórias e, sei lá, ter uma parte do estudo para estudar alguma coisa mais específica, assim, sobre, não da narrativa, mas, quem é Deus? Esse Deus se revela, um pouquinho do que o Rodolfo falou agora, né? Se Deus pode estar aqui, né, pessoalmente ou não, quem é Deus, enfim. É só um exemplo. Eu acho... Legal. Opa, pode falar, desculpa. Eu só ia falar, assim, que é até instigante, porque assim, a Bíblia vai trazendo, igual o Fábio disse, as narrativas, as histórias. A Bíblia é um livro de histórias, e Deus educa assim. Eu acho lindo esse método educacional, porque quando Jesus veio à Terra, ele ensinou por metáforas, e quando ele não estava na Terra presencial, ele ensinou por histórias ainda. Só quero acrescentar que esse é um dos propósitos de Deus ter deixado Abraão ir até o final lá. Esse é um dos propósitos, é para servir de ensino depois. E ele sabia isso nos loops depois da Bíblia, né, nas coisas que a gente vai estudando, que a própria Bíblia vai se explicando, ele já sabia que Abraão tinha perfeitamente condição espiritual de responder daquela maneira. E foi muito importante para Abraão se posicionar daquela maneira. Ali foi um ápice de relacionamento de Deus com Abraão, do sobrenatural com o humano. E a Bíblia é o convite inteiro, através das histórias, da gente deixar esse sobrenatural invadir a nossa vida, que é uma confiança nesse Deus que a gente não consegue ver plenamente, e até no caso de Abraão, que viu plenamente, e outras pessoas que viram plenamente, mas a gente tem esse lado humano, que é muito focado da gente rapidamente, na mesma hora que a gente ouve Deus, na outra hora a gente está mentindo para o rei egípcio, com medo do rei egípcio, sendo que a gente tem o contato direto com a divindade. Então, de lembrar que o sobrenatural não abandona a gente, o sobrenatural desce, né? Filipenses vai dizer, Filipenses ou Efésios, eu confundo tudo, mas eu sei onde está, acho que é Efésios que vai dizer, o Filipenses, que vai dizer que Deus fez que nem o que o Rodolfo falou, ele fechou o olho, ele cobriu a divindade dele, ele largou, assim, toda a divindade, todo o poderio dele, ele fechou aquilo para se colocar no nosso nível. Então, ele é um Deus que se coloca perto. Ele não espera que a gente vá até ele vem até a gente. E ele fala, agora confia, vamos andar junto aqui. Eu estou aqui, mas vem comigo. Eu acho que as histórias vão mostrando isso. Vocês, a gente vai abrindo essas portinhas nas histórias, a gente vai vendo os interesses de vocês, e a gente vai dentro das histórias mesmo, eu acho que a gente pode ir ampliando, abrindo uns parênteses, que eu acho que vai dar mais segurança para vocês até dos conteúdos. Mas vocês vão sentir também que cada historinha vai trazendo um complemento, e vocês vão começar, que nem tijolinhos, a formarem conhecimentos. Vai ficar mais claro aquilo, vai ficar mais claro. Então, acho que a gente pode fazer isso mesmo. Eu gostaria de falar uma última coisa aqui antes de encerrar, sobre esse episódio do sacrifício de Isaac. O Barack Obama é uma pessoa que eu achava ele bastante muito bom de discurso. E ele fez um discurso, uma vez, era em relação à política e fé, que ele pegou esse trecho aqui da Bíblia.
E Barack Obama é uma pessoa professamente cristã e tal, mas ali ele acabou sendo, no final das contas, eu diria que até herege contra as doutrinas cristãs no que ele falou. Ou ele pegou como exemplo o sacrifício de Isaac, e ele falou assim, olha, eu tenho certeza que nos dias de hoje, se você sair daqui desse auditório e enxergar Abraão no topo de algum edifício, ele pronto para sacrificar Isaac, você vai ligar imediatamente para a polícia, vai chamar o conselho tutelar, então Isaac vai ser tirado de Abraão, Abraão nunca mais vai ter contato com Isaac, porque ele estava agindo por uma coisa que só ele viu e só ele ouviu. Então, eu acho que nós devemos fazer e agir de acordo com a forma com que todos nós vemos e ouvimos. Isso daí tem um lado político interessante, que pode solucionar alguns problemas aí de extremismos religiosos e tudo mais, mas, por outro lado, isso vai contra o que a gente vai ter lá depois com as doutrinas cristãs que vão ficar consolidadas lá no Novo Testamento, e nós temos lá Paulo dizendo que nós devemos agir não de acordo com o que vemos e ouvimos, mas de acordo com o que sentimos pela nossa fé em Deus. O que acontece é que quando você compreender completamente aí as doutrinas cristãs, o que Abraão tinha é que ele conhecia tão bem, que ele sabia, conhecia Deus tão bem que ele sabia que aquilo que era pedido por Deus, que aquilo que era a vontade de Deus, era o melhor. Então, ele ia fazer de acordo com o que ele estava sentindo mediante a fé que ele tinha em Deus. E é esse o nosso alvo, é um dia a gente conseguir fazer isso. Mas o que me deixa tranquilo aqui, porque se eu for pensar desse jeito, que eu tenho que conseguir agir dessa maneira, eu desisto da vida. Porque eu sou péssimo para acreditar, eu tenho uma dificuldade muito grande para acreditar nas coisas, para ter fé. Eu estudo muito para conseguir aceitar alguma coisa e ter fé naquilo lá. Agora, quando eu vejo ali que Abraão, que tinha contato pessoal com Deus, que Deus se manifestou, ele veio pessoalmente conversar com ele, teve aqueles deslizes que a gente observa ali, Abraão foi o cara que teve a fé ao ponto de sacrificar o seu filho, teve aqueles deslizes ali, eu vejo que não, tudo bem, então, eu ainda não conversei pessoalmente com Deus, ter essa relutância em aceitar algumas coisas, tentar resolver do meu jeito, né, dar uma de Sara ali, achar uma solução por mim mesmo, não é necessariamente o que vai me deixar fora dos planos de Deus, não quer dizer que eu vou ter a minha fé totalmente acabada em algum determinado momento, mas isso é uma característica da natureza humana e todo mundo vai enfrentar esse tipo de situação. É isso só que eu queria dizer aqui. Por fim, devolvo a palavra para vocês. Muito bacana, muito bacana. Se quiserem ainda continuar um pouquinho mais de tempo, discutindo mais algum aspecto, fiquem à vontade. Senão, estou devolvendo aí para Karine, para que ela possa conduzir aí, então, nossa despedida. Eu não sei se alguém tem alguma última pergunta, e se alguém tiver algum comentário, pode fazer, e depois acho que o Rodolfo já pode orar. Aí eu jogo de novo para você. Tá bom. Só queria que você escolhesse quem ia fazer a oração. Eu só tenho um último comentáriozinho rápido. E a gente fala muito de Abraão, né? Tá lá na Bíblia que todos são descendentes de Abraão, são filhos na fé de Abraão. Mas a gente esquece de Sara. Sara está lá como uma heroína da fé também no capítulo 11 de Hebreus. E se a gente olhar o capítulo 23, é um capítulo inteiro dedicado à morte de Sara. E uma curiosidade da Bíblia, Sara é a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia. Não tem nenhuma outra. Diz aqui que ela viveu 127 anos. Quer dizer, aqui tem um conceito que a gente vai encontrar em toda a Bíblia, apesar de a gente achar que não é assim. Porque hoje tem muita corrente que diz, não, a gente precisa atualizar a Bíblia. A Bíblia é machista, a Bíblia é patriarcal, né? E não é nada disso. Na verdade, a Bíblia se aproveita de uma cultura para, através dessa cultura, realmente Deus vai desenvolvendo ali o que é o seu plano. E aqui a gente vê Sara no mesmo nível de igualdade com Abraão. Ela é mencionada a idade, ela está na galeria dos heróis da fé, e ela tem um papel tão central aqui, que o capítulo 23 fala muito, na verdade, ali do sepultamento dela.
dessa importância, né, dela. Ela foi a primeira descendente de Abraão que realmente herdou a terra prometida, que ficou ali na terra que Deus pediu, porque ela morreu ali, né? E todo o cuidado de Abraão por comprar o terreno ali, para sepultar Sara. Então, como isso fica evidente do mesmo nível de importância que Deus tem. É óbvio que naquela cultura patriarcal, as histórias acontecem ali com essa figura masculina, entre aspas, protagonizando no que a gente lê. Mas aos olhos de Deus não é assim. Aos olhos de Deus, Deus tem as duas figuras, tanto o homem quanto a mulher, protagonizando dentro das suas esferas, né? E Sara, uma mulher extremamente ativa na história. Ela que dá uma solução lá para Abraão, tudo bem que errado, mas diferente, né, de uma mulher mais submissa, como a gente acha que pode ser, não, ela tinha um protagonismo muito forte, uma influência muito forte ali sobre Abraão, né? Então, eu só queria deixar isso como uma última reflexão para a gente também, né? Que Deus tem no mesmo nível, né? Tanto o homem quanto a mulher dentro do seu plano e da forma como ele trabalha. Vamos orar, então? Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que tivemos de estudar a sua palavra. Ajude-nos a termos a nossa fé cada vez mais fortalecida e ajude-nos a compreender as suas doutrinas, o seu plano para nós através das suas escrituras. Abençoe a todos que estiveram presentes aqui e também aos nossos familiares e nossos amigos. E nos ajude em todas as dificuldades, em todas as situações que vamos enfrentar, até nos encontrarmos novamente no nosso próximo estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada mais uma vez para vocês. Obrigada. 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 Foi muito bom. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigada, gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.